Olá a todos vocês, estamos aqui mais um dia reunidos. Eu sou a professora Ludmila Dutra de Geografia. Vamos ver o que nós iremos estudar na nossa aula de hoje. Na nossa aula 7, nós iremos fazer a revisão e posteriormente a nossa avaliação. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Vamos agora revisar o que nós estudamos durante a nossa unidade 1 em geografia, né? Onde a gente observa aí várias características que podem ocorrer ao redor do mundo, pegando tanto a parte da população, quanto a parte econômica, a parte política. Então, são assuntos muito diversos em que vocês têm que realmente saber. E um deles, gente, vai ser sobre a OMC. Mas o que é a OMC? É o que nós iremos relembrar agora. Então, a Organização Mundial do Comércio, que tem a sigla OMC, é uma organização internacional que vai tratar de quê? De regras. E as regras, o nome já fala pra gente. Olha só, gente, Organização Mundial do Comércio. Então, vai se tratar de quê? De regras através do comércio entre países. Se é mundial, vai pegar aí vários países, ok? A OMC, gente, ela foi estabelecida aí no ano de 1995, que antes, né, era o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, conhecida como a sigla GATT, ok? Então, acabou aí sucedendo, né, o Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio e que acabou surgindo aí a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que vai ser ali o organismo que acaba se preocupando com a comercialização que ocorre entre os países, compra e vendas de produtos, né? A conversa que esses países eles podem ter. Mas além disso, a gente vai verificar que a OMC, gente, ela vai atuar, né, principalmente como um fórum, tá? E esse fórum acaba reunindo os países membros que estão ali inseridos na OMC. O fórum, gente, vai servir para o quê? Para ocorrer as negociações comerciais e também acaba resolvendo aí disputas que acaba surgindo, né, entre os seus membros, entre os países membros que fazem parte da OMC, tá certo? Então, a OMC vai estar ligado à comercialização de produtos que acaba pegando aí muitos países e ter essa conversa, né, de quem vende, quem compra, ocorrendo todo esse desenvolvimento. Mas, além do OMC, também temos que relembrar aí sobre BRICS, né? O que vai ser o BRICS, gente? O BRICS vai ter aí a sigla dos países, né? Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, ok? Então, gente, o BRICS vai ser um acrônico, né? Então, a gente observa aí que o BRICS, tá? Ele vai ser um acrônico da junção desses países, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, tá certo? Agora, esse grupo de países, né, que acabou surgindo aí com o BRICS, ele vai acabar se desenvolvendo principalmente para ajudar os países em desenvolvimento, os países intermediários, né, os países emergentes que acabaram tendo uma economia bastante evoluída, porém tem que melhorar o quê? A parte social. Tá certo? Então, olha só, o BRICS, gente, vai ter, né, essa importância de realmente se desenvolver e acabaram, né, se reunindo esses países, tanto o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, para ocorrer o quê? A cooperação, tá? Principalmente em questões o quê? Econômicas e também políticas, porque existia ali um grupo, né, de países que se formavam entre os Estados Unidos, países europeus. Então, esses países que acabaram formando o BRICS se juntaram, né, para ter um papel mais o quê? Mais proeminente na governança global. Agora, o BRICS, gente, ele vai ter um dos principais fatores aí que acabaram surgindo com o passar dos anos, com o desenvolvimento deles, e um deles muito importante vai ser o quê? O surgimento do Banco do BRICS, né, que ficou conhecido como Banco de Desenvolvimento do BRICS. Olha só, o NDB, que é o New Development Bank,
tá? Surgiu aí durante a cúpula de Fortaleza no ano de 2014. E qual vai ser o principal objetivo, o principal propósito, né, de ter aí o Banco de Desenvolvimento do BRICS? Gente, vai ter o principal propósito aí desse banco, vai ser de mobilizar recursos, né, destinados ao quê? A parte de investimentos na infraestrutura, construção de hospitais, de escolas, para realmente ajudar os países emergentes a se desenvolverem cada vez mais, né? Construção de rodovias, ferrovias, portos, então, que pega toda a parte de infraestrutura de um local. Também, gente, o desenvolvimento sustentável, tentar realizar todo esse desenvolvimento do processo de urbanização de um local através do desenvolvimento sustentável, beneficiando, gente, não somente ali os países membros que fazem parte do BRICS, mas também outras nações, né, emergentes, que são consideradas emergentes. Então, o Banco, né, de Desenvolvimento do BRICS vai acabar ajudando nesse desenvolvimento de outros países emergentes que não fazem parte ali do BRICS, tá bom? Mas além do banco, né, de desenvolvimento do BRICS, também vamos ter o quê? O arranjo aí de reservas de contingência, tá? Que vai ser aí a sigla CRA. E o que vai ser? O que o BRICS ele acabou fazendo, né, para ter esse arranjo de reservas? Por que criaram esse arranjo de reservas aí de contingências? Então, os países membros, né, que fazem parte aí do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, eles acabaram, gente, introduzindo um fundo, né, aí que vai estar em torno de 100 bilhões de dólares. Para auxiliar os países que fazem parte aí do BRICS, né, os países membros, para o quê? Para ajudar em um possível problema econômico que possa surgir, um possível problema político. Então, esse arranjo de contingência, né, que acabou sendo formado aí pelo BRICS, vai ser para realmente ajudar nesse desenvolvimento. E no ano passado vai ocorrer o quê? A 15ª cúpula, né, desses países. Olha só, 15ª cúpula da reunião aí dos BRICS vai ocorrer em 2023 e ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, no mês de agosto, tá? E quais eram os líderes que estavam presentes presencialmente lá? No Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Na África do Sul nós tivemos Cyril Ramaphosa, Xi Jinping da China e também o primeiro-ministro aí de Narendra Modi da Índia, tá? E tá faltando um país aí, né? Vamos ter quem? Aí Vladimir Putin, mas não foi presencialmente, lá da Rússia. Ele acabou participando remotamente, até por questões, aí já pega a parte da geopolítica, né? Onde está tendo aí o conflito, né, com a Ucrânia, ok? Então, nessa cúpula que acabou surgindo, né, essa reunião aí do ano passado, os países membros que fazem parte aí, né, do BRICS, acabaram sugerindo aí a inserção de outros países para fazerem parte. Então, quais são esses novos países? Olha só, gente, vamos observar agora, né, que o BRICS ele vai expandir, tá? As suas fileiras com a adesão de alguns países. E quais serão esses países? Olha só, vamos ver aí o Egito, tá? A Etiópia, o Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, ok? Então, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes, eles foram convidados a participar do BRICS. A Argentina também foi, porém, não aceitou. E quais foram os resultados que acabaram surgindo, né, com essa reunião aí da cúpula do BRICS? Durante a cúpula, gente, foi decidido aí que os bancos centrais e também os ministérios da Fazenda e Economia de cada país seriam aí encarregados de quê? De conduzir estudos para uma possível adoção de uma moeda, tá? Uma moeda única ali entre esses países, destinada principalmente ao quê? Ao comércio internacional dentro desses países, tá? Desse bloco aí de países. Porém,
né? Os países do BRICS, a gente vai observar que vão expressar aí uma intenção, né, bem maior de buscar o quê? Reformas na governança global, né? Não ficar centrado somente ali nos Estados Unidos, nos países europeus, e sim ter um foco especial em alterações, principalmente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, tá? A ONU. Então, a gente observa que eles querem tirar ali somente, né, os países mais desenvolvidos para não fazer somente parte daqueles países, mas também pegar os países emergentes, países em desenvolvimento. Agora, gente, o BRICS, ele pode ser considerado um bloco econômico, né, como o Mercosul, como a União Europeia? Não, tá? O BRICS, ele compartilha o objetivo comum de promover ali uma parte mais harmônica, um ambiente econômico mais justo e também equitativo aí no cenário internacional, tá certo? Então, aí a gente tem que relembrar tanto a parte do BRICS também como o da OMC, mas não para aí não. Também nós estudamos as atividades realizadas no campo, a parte do agronegócio e também da agroindústria. Então vamos relembrar agora sobre o agronegócio, também conhecido como agribusiness, tá? Gente, vai se referir aí à combinação de várias atividades produtivas diretamente associadas a quê? Tanto a produção quanto a transformação de produtos que vêm da atividade de agricultura e também da pecuária. E acaba envolvendo o quê? A integração de estudos, né? Hoje em dia, com o passar dos anos, tudo foi se desenvolvendo, a tecnologia, né, acabou ajudando muito nesses estudos científicos relacionados principalmente à atividade do campo, ligado muito à biotecnologia e também, gente, até a parte da meteorologia, se vai chover muito ou pouco em determinado período, em determinado local, e também a parte da climatologia. Isso com o objetivo de quê? De identificar as melhores condições ali para impulsionar a acumulação de dinheiro, de capital pelos seus proprietários. Enquanto se gastava bastante em um determinado local ali fazendo alguma atividade, hoje em dia com os recursos que se tem, acaba diminuindo, ajudando ali o processo de plantação para os agricultores, tá? Mas o agronegócio também, gente, a gente vai estudar aí que vai ser um ciclo, né? Então, o ciclo do agronegócio, ele compreende os estágios de quê? Da parte do insumo, da produção, da distribuição e do consumo, tá? E esses produtos, gente, eles são resultantes aí que acabam incluindo os alimentos, tanto na parte de in natura quanto de processados, que pegou ali a parte de industrialização. Além disso, além dos alimentos, também vamos ter os biocombustíveis, têxteis e também as madeiras, são muito importantes para a atividade do agronegócio. E o Brasil, como é que fica? O Brasil acaba se destacando como uma potência, tanto na parte do cultivo quanto na produção de grãos a nível global. Mas, além do agronegócio, também nós estudamos sobre a agroindústrias, que vão ser as organizações que vão integrar aí a produção agrícola ou pecuária com o quê? Com as operações industriais, isso mesmo. Tanto a atividade de agricultura e pecuária e acaba vindo o quê? O processo de industrialização, que vai visar o quê? A conversão ali de matérias-primas agrícolas em produtos o quê? Processados, está tendo ali a modificação. E geralmente vai ser para o quê? Para o consumo de nós seres humanos e também para os animais. E vão desempenhar, gente, uma função muito importante no quê? Na cadeia aí de abastecimento alimentar e também na parte da economia global, tá certo? Relembramos aí a parte do agronegócio, das agroindústrias e também vamos relembrar aí sobre o quê? Demografia, população de um modo geral. Então, como é que vai estar aí o panorama, né, geral aí da população? Olha só, gente, a demografia vai se dedicar ao quê? Aos estudos das populações humanas. E isso vai estar ligado à dimensão, à distribuição geográfica, à faixa etária, à diversidade étnica, essa movimentação de pessoas, movimentação migratória e outros aspectos vinculados toda essa dinâmica populacional, porque a gente observa, a gente estuda aqui, as pessoas elas não param. E também estudamos sobre alguns principais conceitos, e um deles, gente, foi sobre a
fecundidade. Olha só, a fecundidade vai dizer a respeito que a taxa de natalidade, que acaba indicando ali o número de nascimentos em uma população durante o período de tempo ali em um determinado local, tá? Mas essa taxa, gente, essa taxa de natalidade, né, que acaba tendo aí a mulher durante um período, vai dizer a respeito, né, a essa natalidade. E essa taxa, gente, ela vai ser moldada aí na parte de elementos como acesso à educação, à saúde reprodutiva e também a prática de quê? De planejamento familiar, que hoje em dia é muito importante. Mas além da fecundidade, da taxa de natalidade, também vamos relembrar sobre a taxa de mortalidade, que infelizmente vai se referir ali à quantidade de pessoas que morrem, número de óbitos em uma população durante um intervalo específico. E essa taxa, gente, ela vai ser influenciada principalmente por fatores como a parte dos cuidados médicos, né, a medicina inserida nisso daí, a parte da nutrição, que pega a alimentação, e também, de um modo geral, as condições de vida de uma população, onde normalmente, se um país é muito desenvolvido, as pessoas elas tendem a viver mais. Quando um país é menos desenvolvido, as pessoas morrem mais cedo, tá certo? E além disso, além da mortalidade, também estudamos aí sobre o processo de migração, que acaba englobando o quê? O deslocamento, o nome já fala, migrar, né? Sair para um outro local. Então, vai ocorrer o deslocamento de uma pessoa de um lugar para o outro, e isso acaba provocando, né? Acaba sendo representado pelo componente crucial na dinâmica populacional, porque as pessoas elas não param, elas estão sempre em movimento. Então, a migração, gente, ela pode ser classificada tanto na parte aí interna, né, ocorrendo dentro de um mesmo país, ou na parte internacional, entre diferentes países. Todo esse processo aí de mudanças que podem ocorrer em uma determinada população, em um determinado local, tá certo? Isso relacionado ao processo de migração. Mas também um outro conceito que a gente tem que relembrar vai ser o quê? O de envelhecimento. Nós vivemos aqui, passamos um período, aí vai chegar um período aí também que as pessoas elas envelhecem. Então, também vamos relembrar sobre esse importante conceito populacional, que vai ser o envelhecimento populacional, que vai dizer a respeito do quê? Ao crescimento, gente, da população idosa, que está aumentando mundialmente. As pessoas elas estão vivendo mais. Enquanto antigamente as pessoas viviam até os 40, 50 anos, hoje as pessoas estão passando de 100 anos, tá? E isso vai ser resultado principalmente aí, né, que vem da taxa de natalidade, onde está diminuindo, as mulheres estão tendo menos filhos, tá? E está ocorrendo o quê? Um aumento na expectativa de vida. Então, isso significa que a parte da medicina está melhorando, né? As pessoas elas estão tendo uma qualidade de vida melhor, então as pessoas elas estão realmente vivendo mais, principalmente nos países desenvolvidos. Porém, isso aí vai acarretar alguns fatores, tá? E esse fenômeno, gente, pode acarretar o quê? Significativas repercussões na parte social quanto na econômica, ok? Então, pegando a parte social, né, a gente tem que observar aí que tem que ter mais projetos ligados às pessoas idosas e também, principalmente na parte econômica, porque é a aposentadoria. Então, vai ter que ter mão de obra ali para fazer as atividades e também pessoas para pagar impostos, para poder ir para o governo e, através disso, o governo pagar a aposentadoria dessas pessoas que hoje estão idosas, que passaram sua vida trabalhando, né? E, consequentemente, também pagavam impostos na época. E isso vai fazer com que uma área em que a quantidade de crianças está diminuindo, a taxa de natalidade está diminuindo, a taxa de pessoas adultas está aumentando e a de idosos mais ainda, se não ter um planejamento adequado naquela área, pode futuramente provocar um colapso, porque não vai ter mão de obra, as pessoas não vão ter onde trabalhar, não tem quem pague ali atividade, os impostos, e futuramente pode realmente acarretar ali uma atividade ali que acaba realmente impedindo de desenvolver cada vez mais a parte econômica daquele local, ok, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa revisão.